Então nós temos alguns temas aqui que a gente poderia conversar, talvez começar mesmo Psoríase, com eu não sabia que era, era uma doença da reumatologia. É uma doença considerada autoimune, preferencialmente da pele. Né? Principalmente, há várias formas de psoríase, mas a mais tradicional é o que pega couro cabeludo, pega cotovelos, pega joelhos, unhas muitas vezes são acometidas. E de 20% a 30% dos pacientes evoluem para uma forma articular. Então a doença passa a não ser apenas cutânea, passa a ser também articular, a chamada artrite psoriásica, ou psoriática, algumas pessoas chamam assim. Dr. Carlos Romilli, quem tem psoríase, essa psoríase, se não tratada, pode evoluir para uma psoríase reumatoide, ou quem já vai ter a psoríase reumatoide já é o caso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas com psoríase. Se não tratada, progride e pode chegar a uma reumatoide, ou já quem vai ter a reumatoide também? Como são 20% a 30% dos indivíduos que têm psoríase de pele que vão desenvolver o reumatismo, nós não temos uma ideia muito clara do porquê essas pessoas serem selecionadas pela natureza ou por sua genética ou outros comemorativos que fazem com que elas evoluam para essas formas reumáticas. O que eu posso te dizer é que às vezes começa com o reumatismo e a psoríase só vai se desenvolver mais tarde. Como é que a pessoa sabe que ela tem uma psoríase reumatoide? Porque a psoríase de pele a gente verifica, a gente enxerga. Não, vou chegar lá. Às vezes é só o quadro articular. Chega na frente do médico, é artrite. Parece uma artrite reumatoide às vezes. E a gente não sabe bem o que é, porque os exames de laboratório são normais nesse tipo de caso. Às vezes é concomitante. A pele surge junto com a artrite. E às vezes, o que é o mais comum, na verdade, a pele vem antes. E depois de um certo número de tempo, um certo período de tempo, meses ou anos, começa a aparecer a forma articular. E tem mais de uma forma articular. Não é só a psoríase gerando artrite. É, na verdade, uma maneira de se ver isso é se classificando as artrites psoriásicas como 3, 4 ou 5 grupos diferentes. Por exemplo, tem uma artrite que tem uma base genética da psoríase que pega a coluna, como se fosse uma espondilite anquilosante. Então é uma espondilite, que é uma forma inflamatória na coluna e na bacia, secundária à artrite da psoríase. Uma outra forma que se acompanha muito frequentemente, que é dita artrite psoriásica clássica, é a que tem lesões no leito ungueal, às vezes parece fungos, e artrite das articulações mais distais, as interfalangianas distais, que a gente chama. Essas são classicamente acometidas na artrite da psoríase. E nesses casos, então, o que nós temos que fazer é uma anamnese muito bem feita, ou no primeiro caso, que seria o paciente tendo só artrite e desenvolvendo a psoríase mais adiante, aguardar para fazer o diagnóstico. Muitas vezes não se faz o diagnóstico num primeiro momento. Pode levar um tempo razoável. E se faz o diagnóstico como, então? Porque algum familiar teve psoríase, ou tem psoríase, o que é bastante frequente. Ou seja, o irmão tem psoríase, um tio, a tia-avó tem psoríase e a pessoa está com uma artrite compatível clinicamente com a possibilidade de artrite da psoríase. É mito que a psoríase está relacionada ao estresse ou tem alguma coisa a ver? Existe um componente psicossomático em todas as doenças autoimunes, ou quase todas, e na psoríase isso não deixa de ser verdade. A gente nota que em momentos de exacerbação da psoríase é que existe um desequilíbrio emocional. Um estresse, uma depressão, uma ansiedade mais aguda, uma crise vital, como os psiquiatras chamam, ou seja, algo contundente que mexe com a pessoa de tal forma que realmente a psoríase tende a aparecer. Então, ao contrário, quando a pessoa está mais equilibrada, ou digamos de férias, principalmente quando pega sol um pouco, porque o sol ajuda nas lesões de pele, elas realmente não tendem a sofrer recidiva, ao contrário, elas entram em remissão. Então tem é uma das formas reumáticas, inclusive, mais frequentes de entrar em remissão. É muito interessante. Eu tenho pacientes que estão comigo assim, 3, 4, 5 anos, tratando remédios fortes e tudo, e estão bem. Mas dali a pouco eles desaparecem do consultório. E eu imagino, bom, mudou de cidade, está com outro colega. 8, 10 anos depois, paciente na minha frente. E aí, fulano, como é que o senhor está? E tal, olha, eu estava ótimo, mas eu achei que o senhor tinha mudado de médico. Não tive mais nada.
Tive mais nada. Fui parando os remédios, o senhor sabe que eu fiquei muito bom, muito bem, e agora começou a ter uma certa dor, eu resolvi lhe visitar novamente, e eu vou examinar e de fato, está começando a psoríase da pele e a artrite de novo. Anos e anos em remissão.